Bom dia, turma. Como todos aqui somos profissionais na redação do Enem, obviamente, sabemos que é muito fácil culpar o governo pela falta de inclusão e infraestrutura para deficientes físicos. Também é muito fácil pontuar que, só na estrada, o semáforo exclui daltônicos, as ruas são limitadas para pessoas cadeirantes, ou que em toda a cidade de Fortaleza só existem tipo 2 sinais de trânsito, inclusive para pessoas surdas, e um deles é perto do IF. Por esta razão, nesse vídeo iremos conversar sobre outro tipo de deficiência, a neurodivergência, e que o maior obstáculo não são as medidas governamentais de inclusão, mas sim o próprio preconceito e a demonização da neurodivergência. O que define uma pessoa portadora de deficiência não é a falta de um membro ou visão ou audição reduzidas. O que caracteriza uma pessoa portadora de deficiência é a dificuldade de se relacionar, de se integrar na sociedade. O grau de dificuldade para a integração social é que definirá quem é ou não é portador de deficiência. A deficiência, portanto, há que ser entendida levando-se em conta o grau de dificuldade para a integração de uma falha sensorial ou motora, por exemplo. Um dos conceitos mais importantes para se introduzir nesse trabalho é o conceito de capacitismo. Capacitismo vem de ableism, que significa reduzir as capacidades de uma pessoa baseada na sua. Isso não se restringe só ao meio físico, mas existem muitas formas de ser capacitista com pessoas neurologicamente distintas. Mas primeiro, temos que nos familiarizar com o seguinte conceito: a neurodiversidade. O termo foi usado pela primeira vez em 1998, em uma pesquisa acadêmica feita pela socióloga australiana Judy Singer, a qual determina sendo uma gama de composição neurológica que abrange todos os seres humanos. Uma forte inspiração para o desenvolvimento desse conceito foi o artigo publicado pela psiquiatra britânica Lorna Wing, onde considerou a ideia de espectro, onde seria possível observar graus diferentes para cada pessoa com autismo. A neurodiversidade abrange todos os tipos de mentes, e ao adotar a medida de espectro, Judy Singer afirma que todo ser humano em sua natureza faz parte desse complexo, abrangendo tanto as pessoas neurotípicas como as pessoas fora do padrão, neuroatípicas ou neurodivergentes. Neurodivergências são diferenças neurológicas e por isso não são passíveis de cura. Tratamento e acompanhamento são imprescindíveis, mas uma mente neurologicamente incomum é uma mente, e não uma doença crônica, como muitos supõem ao escutar que não há cura. Retornando ao capacitismo, nada mais justo do que falar sobre termos capacitistas e tirar logo das costas esse peso que é falar sobre esse assunto para quem não está acostumado. Bom, xingamentos. É isso aí. Alguém precisava falar sobre isso. O capacitismo está no costume popular. Faz besteira e o cara logo chama de retardado, ou chama de demente, ou chama de autista. Vamos com calma. Primeiramente vamos falar sobre o autismo. Autismo é uma deficiência congênita caracterizada por problemas na comunicação e diversas especificidades. O autismo é infortunadamente usado como xingamento, especialmente nos Estados Unidos, com a contribuição desnecessária do ex-presidente Donald Trump para a demonização da neurodivergência, assunto que falarei mais em breve. O termo autismo leve também é bem problemático porque cria uma hierarquia bizarra. Então pode só esquecer esse termo. Mano, eu odeio aquela novela da Globo porque eles fizeram isso. Aquele termo era usado de 5 em 5 minutos naquela novela da menina autista. Meu Deus, Globo, para de fazer representatividade mal feita. Se for pra fazer representatividade mal feita, não faça, Globo! Tá, desculpa. Mas eu vou sugerir um link, caso você queira saber por que aquela representatividade na novela, que eu nem sei o nome, é tão mal feita, é tão incoerente e é tão fora da nossa realidade. Retardo. Isso é relativo a qualquer tipo de neurodivergência, visto que diante da sociedade seriam pessoas ditas atrasadas mentalmente. Se quer ofender inteiramente todo esse grupo neuroatípico, essa é a sua chance de usar essa palavra na internet. Vai lá! Demência. Demência é um negócio tão ferrado que eu considero pesado só de citar. Eu não sei como isso é usado como xingamento. Vocês já assistiram ao filme Meu Pai, indicado ao Oscar? E para fechar com chave de ouro, a palavra favorita de alguns: mongoloide. Em 2020, um streamer foi banido do site após dizer essa palavra. O veredito foi achar besteira e evitar aprender qualquer coisa com o caso. Eu acho totalmente ok que o streamer tivesse uma segunda chance, sim, mas isso não invalida a seriedade da situação e o problema do termo em questão. Uma pesquisa rápida é o suficiente para entender a gravidade do capacitismo e do racismo que essa palavra carrega.
As regras do site estão lá para evitar apologia ao preconceito e a normalização de termos racistas. Justificar é gíria de LOL, não tira o capacitismo. E dizer que os outros também deviam ser punidos também não tira ali a culpa. Antes de você dar as costas para as informações apresentadas por achar besteira, por eu estar reprimindo seu vocabulário extremamente refinado, quero compartilhar alguns conceitos que eu tenho e nunca tive a oportunidade de compartilhar. Existe um negócio chamado reparação histórica, que defende a quebra de padrões normativos percebidos preconceituosos na contemporaneidade, abrindo portas para a discussão de racismo, feminismo e também a psicofobia. Eu não vou te obrigar a mudar alguns maus hábitos, mas lembre-se do que nossas antigas professoras de português disseram. O nosso idioma possui marcas racistas e machistas. Se desprender delas significa fazer um favor à humanidade. E convenhamos, não custa nada. Esta é uma palavra-chave, não se esqueçam. Reparação histórica. Psicofobia. Qualquer preconceito contra pessoas neuroatípicas se enquadra nesse complexo. E por que não falar sobre o berço da demonização neurodivergente? É isso aí, vamos falar da mídia, vamos falar da internet. É muito comum você encontrar no YouTube vídeos como Top 10 sinais de que você é um psicopata. Aí tem o Chara do Undertale ou o Kira do Death Note. Esse tipo de coisa ajuda a construir uma imagem preconceituosa de pessoas com psicopatia. Não, na vida real, não existe Kira do Death Note e, para sua surpresa, não são todos e nem são maioria as pessoas psicopatas que são assassinas ou serial killers. Não no mundo real. Por esse motivo, irei agora eu mesmo desmentir alguns mitos sobre a psicopatia. Mito número 1. Psicopatas são pessoas frias e calculistas. A psicopatia é caracterizada pela falta de remorso e culpa. Em filmes como American Psycho ou o famoso Death Note, costumam representar personalidades organizadas e espertas, quando a realidade é outra. Psicopatas geralmente têm bastante dificuldade quando se trata de organização. Tampouco nascem com o dom da genialidade. O que acontece é que os cinemas criam uma conveniência narrativa, onde o psicopata é, por coincidência, um gênio brilhante que vai usar a sua genialidade para conseguir o que quer. Mas não é bem assim. A psicopatia, sim, é caracterizada pela falta de remorso e sentimento de culpa, talvez até parecendo com pessoas autistas ou narcisistas. Acontece que, já que podemos comparar essas duas neuroatipicidades, também é possível afirmar que qualquer excesso de estereotipia é completamente arbitrário, por ser baseado em um espectro. Assim como existe um espectro autista, existe sim um espectro da psicopatia, o que faz com que qualquer individualidade seja completamente subjetiva. Ou seja, apesar da psicopatia remeter à ignorância e à falta de remorso, isso não é regra. Existe um espectro que vai determinar isso. E não quer dizer que as pessoas sejam completamente incapazes de sentir empatia. É subjetivo. O Kira não negou a mina lá porque ele é psicopata. O Kira negou ela porque ele é gay. Mito número 2. São serial killers. Assassinos em série tendem a ser pessoas com muitos problemas psicológicos. Muitos serial killers podem ser psicopatas, mas o contrário não pode se afirmar. A condição em si agrava certos impulsos, mas a tendência homicida é algo completamente subjetivo e que nunca vai ser só porque é psicopata. Inclusive, segundo uma pesquisa acadêmica feita pelo jornal USP, que eu não recomendo que leiam, por completo, cerca de 1% da população mundial sofre do transtorno de personalidade antissocial e você provavelmente já deu boa tarde para pelo menos uma dessas pessoas na sua vida. Nossa, grande coisa. Mito número 3. Possuem uma família disfuncional. Eu conto ou vocês contam? Essa é boa, agora pronto. Uma família disfuncional para a pessoa desenvolver, obviamente, né? Bora rir, pessoal, essa é boa mesmo, mas aqui não é circo e eu não tenho cara de palhaço. A psicopatia é uma deficiência congênita. Como já afirmado várias vezes, neurodivergência. Ninguém nunca vai desenvolver a psicopatia
porque tem uma família disfuncional e pais ausentes. Isso é obviamente um elemento narrativo do cinema, de dar autonomia, motivação e poder para o indivíduo expressar todo o mal adormecido em seu coração. O filme do Coringa é uma carta aberta à demonização da neurodiversidade, sinceramente. E... nossa, finalmente eu cumpri a cota de citar o filme do Coringa nesse vídeo. Eu nunca mais vou falar sobre isso. Mito número bônus. A psicologia diz isso. E a psicologia é ignorante. É preciso entender isso. O DSM-4 caracterizava um psicopata com todas as letras, pessoas de natureza cruel e plenamente manipuladora, sem evidenciar o espectro. Eu sei que a falta de remorso ou até mesmo o egoísmo podem remeter, sim, à manipulação, mas são termos antiquados e pouco técnicos, sinceramente. A psicologia é ignorante. Semana passada eu li um livro de psicologia que usava o termo mongoloide para uma criança com déficit de atenção e problemas na comunicação. Um dia desses, a homossexualidade era vista como patologia oficialmente pela ciência. Tá perdido? Eu vou esclarecer. Sim, a psicopatia é uma deficiência, e isso se enquadra no contexto desse trabalho. Após ter gastado uma página inteira de roteiro falando sobre psicopatia, podemos prosseguir falando de outras deficiências estereotipadas. Narcisismo. Hoje em dia tá na boca do jovem. Mó narcisista, humano. Mas narcisismo é uma neurodivergência. Pronto, pode ir embora. Pensa como é louco. Você nasce assim, tem dificuldade em se socializar por causa da deficiência e ainda tem adolescente usando o termo como se fosse gíria pra tudo. Qualquer crítica ao cara egocêntrico você chama de narcisista, mesmo sem a intenção de ofender. Isso é sobre reparação histórica. Lembre-se desse termo. É importante para você entender a história e as consequências sociais das terminologias que você usa. É um favor que se faz a si mesmo, e se você não quer, aí eu não posso fazer nada. Mas o que quer que eu diga então? Convenhamos, não é tão difícil trocar um termo indubitantemente capacitista por egocêntrico, cheio de si, ignorante, individualista, autocentrado, autocontemplativo. Veja mais em sinônimos.com. E o que será que a internet pensa sobre isso? Vamos ver aqui. Meu Deus, que isso? Não existe um espectro, você vai e nasce, foi um narcisista e é neurologicamente incapaz de pedir desculpas, e isso é regra, e o site tá pregando isso, e os primeiros 50 sites do Google apresentam o mesmo resultado de pesquisas estereotipadas e esquizofrenia. Chegamos nela. Ponto alvo de zoações e piadas na internet. É neurodivergência. É só isso. É possível aprender a conviver com ela e viver normalmente com essa condição. Impossível, não é? Mais uma vez, é um espectro. Não é igual para todo mundo. Um cuidador de tratamento faz toda a diferença. Não para apagar a deficiência, pois não tem cura, mas sim para ajudar a superar os obstáculos e conseguir aprender a conviver com ela. Eu já falei sobre reparação histórica e uso de termos antiquados. E sim, pode ser o maior estranhamento para você, mas tudo que eu estou dizendo é que neurodivergência é um espectro e que a esquizofrenia também possui um próprio. Vou recomendar aqui abaixo um link muito interessante de debates de doutores desmitificando o preconceito de paranoia pura, objetiva e generalizada sobre quem tem essa deficiência em questão. Lógico que sim, há, entre aspas, sintomas e problemas severos, mas ficciente de que há um espectro. Isso é tudo o que eu tenho a afirmar. Bipolaridade. Neurodivergência. Quando as aulas presenciais voltarem, eu adoraria conversar sobre isso com a nossa queridíssima professora de química. Ela é bipolar e contou isso para nossa turma em sala e comentou que aprendeu a lidar com isso, com tratamento e até mesmo medicações, o que não é problema nenhum. Sinceramente, algumas coisas que ela já disse já me fizeram perder alguns preconceitos que eu nem mesmo sabia que tinha. Já sabe, né? Também é mega usado como gíria, críticas ou ofensas ou ironização. Traz um significado bem mais do que a banalização sutil costuma omitir. E agora, depois de ser abençoado com o conhecimento absoluto,
Não lhe restam mais dúvidas, exceto o que não é neurodivergência. Depressão, crise de ansiedade, síndrome do pânico. Tudo isso é adquirido por pressão, experiência, convivência familiar, dentre quaisquer tipos de convivência conturbada. Uma família disfuncional, uma série de escolhas ou exigências impostas. Sim, depressão é uma doença que, pasmem, tem cura. Diferente das neurodivergências, não são padrões cerebrais congênitos e ou genéticos que desencadeiam especificidades. Depressão não tem necessariamente um espectro, mas uma linha tênue entre a saúde e a negatividade, bem como as outras doenças citadas ainda nesse tópico de não neurodivergências. Tem cura e encoraja você mesmo à busca de terapia para todos, desprezando a ideia de que é só para quem é doente. Muitos costumam desistir da busca de um profissional só por conta da primeira experiência ser ruim, sendo que na verdade existe um espectro de psicólogos bons e ruins. Brincadeira. Não, brincadeira, tô zoando. Mas sim, existe cura. E é importante buscar um profissional que seja ideal, um profissional que seja adequado a você, porque não existe só uma metodologia. Existe cura, tratamento e sucesso para quem sofre esse tipo de problema. É verdade, confia em mim. Para encerrar, eu gostaria de enfatizar em como a mídia contribui para esses estereótipos e como é importante quebrar esses padrões. É importante incluir diversidade em suas obras. Sei que alguns alunos dessa turma mesmo pretendem ser grandes artistas, escritores ou grandes cineastas multimilionários. Existem muitas formas de representatividade, mas não se deve ter uma espécie de hierarquia definindo qual é mais ou menos importante. Em suas obras, inclua tudo. Nunca é demais porque você não está fazendo isso para preencher alguma cota, mas sim porque você sente que isso agrega em suas obras, nas suas artes, nos seus textos, nos seus quadrinhos, filmes e ao próprio telespectador. Veja só essa lista de personagens deficientes de Maurício de Souza. Alguns deles até têm bastante protagonismo e aparecem em várias histórias. Isso com certeza não foi para preencher alguma cota e não doeu nada para fazer personagens tão interessantes e ignore essas piadas capacitistas de tirinhas de 2010, por favor. Faça personagens autistas, bipolares, que tal? Com TDAH, eu garanto que não faz mal. Quebre padrões. Existem representatividades bem além do que você imagina. Mas cuidado, uma má representatividade pode ser muito difícil de reparar. Terminamos por aqui, turma. Eu queria muito expressar o que eu sei e o que eu penso sobre esse assunto, então eu não queria deixar passar essa oportunidade. Nesse vídeo eu não pude falar sobre o símbolo autista do quebra-cabeça versus o símbolo autista ideal do sinal de infinito. Também queria ter a oportunidade de xingar a forma que a personagem autista foi retratada na novela da Globo, mas não pude estender tanto o vídeo para priorizar outros tópicos mais úteis para aquelas pessoas que estão completamente por fora dessa realidade. Mas só queria dizer que, convenhamos, o anime Chunibyo faz uma representatividade neurodivergente 1000 vezes melhor que aquela novela da Globo. E isso não é brincadeira. Tá aí minha recomendação. Se estiver vendo pelo YouTube, todos os links sugeridos no vídeo, mais as recomendações finais estão aqui na descrição. Adoraria inclusive recomendar a todos alguns influentes e artistas autistas que eu aprecio demais. Sinta-se à vontade para me chamar no WhatsApp, que eu faço essa recomendação de boa vontade, caso você me conheça e esteja vendo isso pela apresentação de turma e não pelo YouTube. Aí sim faz sentido. Qualquer dúvida, comente aqui embaixo ou me chame no privado. Obrigado, professor, por me deixar apresentar. E obrigado a todos por assistirem. Obrigado pela atenção e hasta luego.
Se você chegou até aqui no final do vídeo com os braços cruzados pensando o que esse maluco tá defendendo? Psicopatas e egoístas ou narcisistas? Que besteira, menino progressista maluco, uou. Você provavelmente chegou aqui com esse mesmo olhar, se mal viu completamente alguns dos pontos apresentados nesse vídeo. Fechou a sua mente sobre qualquer informação posteriormente relatada por mim. E se isso é verdade, eu não vou conseguir te fazer mudar de ideia. Mas vou tentar mesmo assim. Eu não estou negando de maneira nenhuma que neurodivergentes são, pasmem, divergentes de nós atípicos. Narcisistas, sim, têm dificuldade de sentir remorso. Esquizofrênicos, real, sofrem com alucinações. Mas é preciso compreender de que a neurodivergência é um espectro e que todos nós estamos inseridos nele. Eu estou nele, você está nele. Talvez no extremo esquerdo, talvez no extremo direito, talvez no meio, mas nunca fora. O que você entendia sobre isso era uma rotulação atrelada a uma visão negativista que demoniza a comunidade neurodiversa. Entender a problemática disso é importante para nós, como sociedade e singularmente como indivíduo. É um favor que você faz a si mesmo. E se você não quer, aí eu não posso fazer nada.